Olá a todos. Vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo de estruturas em concreto armado. Então, no nosso último encontro, conversamos bastante a respeito do concreto armado, falamos sobre como ele deu certo, falamos de algumas propriedades e comentamos também questões de carregamento. A aula de hoje é ainda uma aula bem teórica, tá? Acho que é a última aula teórica, depois vamos para os cálculos. Nessa aula teórica eu vou apresentar para vocês o que nós chamamos de domínios de ruptura, tá? Critérios para dimensionamento. Então, alguns entendimentos das nossas peças para que vocês entendam como que nós vamos dimensionar e como que é o comportamento das nossas peças submetidas à flexão. No nosso caso, nós vamos trabalhar com as vigas, conforme eu já adiantei isso a vocês. Então, domínios de ruptura e critérios de dimensionamento, que é a nossa aula 3. Então, domínios de ruptura são situações em que pelo menos um dos materiais atinge seu limite de deformação. Quais materiais? O concreto ou o aço. Ou o concreto ou o aço está no limite da sua deformação, então está querendo já ir para a parte da ruptura. Então, até aqui, na minha opinião, a imagem mais importante que vocês terão na aula de hoje é a seção aí transversal de uma viga, por exemplo, onde nós temos a altura da nossa viga, que nós vamos representar com a letra H. Essa altura é a altura total da viga. O B ou BW, nós vamos utilizar em algumas situações, é a largura da nossa viga. E esse Dzinho aqui é o item mais importante para a aula de hoje. Esse Dzinho nosso aqui, nós vamos chamar esse Dzinho como altura útil, tá? É a nossa altura útil. Essa altura útil que nós vamos trabalhar significa o seguinte: eu tenho uma peça, por exemplo, de 40 centímetros de altura. Será que 40 centímetros mesmo é o que está combatendo o nosso esforço, a flexão que está acontecendo na nossa peça? Não é, porque vamos sempre pensar que essa viga é uma viga biapoiada, com carregamento distribuído uniformemente variado de cima para baixo. Então eu tenho tração na parte de baixo e tenho compressão aqui na parte de cima da nossa peça. Essa tração que vai acontecer, todo esse trecho que está na parte inferior aqui, esse trecho que nós temos aqui do concreto, está sendo tracionado. Então isso daqui não está auxiliando na nossa peça. O que está segurando a tração, conforme nós já comentamos, são as nossas armaduras. Então, realmente, de altura útil, de efetivamente falando, nós temos uma altura menor do que a altura total. E essa altura é fundamental para o nosso dimensionamento. Qual a definição dela? A definição desse nosso Dzinho, nossa altura útil, é a distância da fibra mais comprimida até o centro da armadura tracionada. Então, entenda esse centro da armadura tracionada como o conjunto. Se tivermos uma camada, se tivermos várias camadas, nós vamos pegar o centro de gravidade dessas armaduras. Então, se for uma camada só, nós temos um centro de gravidade acontecendo no meio das nossas barras. Se eu tiver duas camadas, eu tenho que verificar onde está o CG das armaduras, três camadas eu tenho que verificar o CG, ou seja, conforme eu vou colocando barras aqui para cima, esse nosso D vai diminuindo. Essa nossa altura útil, ela vai ser determinante para o nosso dimensionamento, tá? Então todas as nossas fórmulas dependem disso e temos que saber obter isso daí, tá? Depois eu vou entrar numa forma um pouco mais direta de formulação com isso, mas essa altura útil que nós vamos trabalhar, ela vai ser dada como a nossa altura. Veja, nós vamos subtrair um cobrimento, que é a proteção da nossa peça. Aqui não está representado, mas nós teremos que também subtrair o diâmetro do estribo, e aí vamos diminuir ainda algumas barras ou metade de barras até chegarmos no centro de gravidade das armaduras que nós vamos deduzir inicialmente, certo? Então, só explicando a definição. A distância da fibra mais comprimida, por que a fibra mais comprimida? Porque nós estamos tratando, como eu disse a vocês, via apoiada com carregamento de cima para baixo distribuído uniforme. Então, aqui em cima é a parte mais comprimida da nossa peça. Então, a distância da parte comprimida à parte tracionada.
por que a definição é desse jeito? A gente não simplesmente fala a distância de cima para baixo. Porque se por acaso eu estiver trabalhando com uma viga com um momento negativo, isso aqui inverte. Então, se eu tenho um momento negativo, o que vai acontecer? Eu tenho compressão na parte inferior e tração na parte de cima. Aí meu cálculo é de baixo para cima. Então daí eu pego a altura, aí eu vou pegar da parte de baixo até o centro da armadura tracionada, que daí nesse caso essa armadura tracionada será até a armadura de cima. Entenderam? Então essa definição vocês precisam guardar, tá? É a distância da fibra mais comprimida até o centro da armadura tracionada. Vamos trabalhar com algumas fórmulas, mas o entendimento eu acho que é bem mais importante do que fórmula em relação a isso. Então, entendendo os domínios de ruptura, nós vamos trabalhar com 3 domínios. Domínio 2, domínio 3 e domínio 4. Então, de maneira resumida, não vou fazer exatamente a leitura, mas de maneira resumida, o que nós temos? Domínio 2. No domínio 2, a nossa peça ela vai ter uma boa altura. Tá? Entenda sempre que eu falar boa altura para vocês, é sempre relacionado ao momento fletor atuante da peça. Então, ela tem boa altura para aquele momento. Tá? Não significa que uma viga de 30 ela é sempre com uma boa altura, 40. Não, sempre é uma altura relacionada ao momento aplicado. Então, eu tenho, no domínio 2, eu tenho uma peça onde eu não tenho nenhum tipo de alongamento acontecendo nas minhas barras. Então vamos lembrar o seguinte, o concreto armado, ele deu certo, um dos motivos é por conta da aderência. Então a minha armadura está aderida ao meu concreto. Então se um trabalhar, o outro está trabalhando junto. E aí que nós conversamos em sala, o concreto não é bom a tração, ele é muito bom a compressão, não é bom a tração. Já a nossa armadura é boa aos dois, aos dois esforços. Se eu coloco a armadura na região tracionada e o meu concreto também está naquela região, o concreto não está, digamos, a princípio fazendo qualquer tipo de esforço, ele está protegendo a armadura, está dando o atrito necessário para a peça trabalhar em conjunto. Acontece que preciso diferenciar alguns itens com vocês. Acontece que o concreto armado, tá? Ou melhor, só o concreto. O concreto, apesar da sua resistência, nós utilizamos um termo que é um pouquinho diferente. Nós falamos que o concreto é um elemento frágil. Mas não é frágil por ser fraco, de fragilidade de fraco. É frágil por conta da forma de ruptura. E nós falamos que a nossa armadura, ela é uma armadura que tem um comportamento plástico. Qual a diferença? Para vocês entenderem. Vamos pensar em ruptura. Tá? Nós não estamos falando em resistência, nós estamos falando em como isso vai romper. Pô, professor, mas nós temos que pensar na peça, não é para ela romper. Não, temos que pensar nela, que caso ela venha a romper, queremos que ela entre nesse colapso de uma maneira que a gente consiga intervir antes, que ela avise, que ela se torne uma estrutura segura. Nós vamos justamente dimensionar a nossa peça dentro de domínios que nós chamamos de domínios seguros. Ou, em outras palavras, em domínios que nós temos avisos. Então, só para exemplificar um pouquinho melhor isso daí. Então, o concreto ele tem uma ruptura frágil e o aço tem uma ruptura plástica, comportamento plástico. Qual a diferença na ruptura? Frágil, um elemento frágil, de ruptura frágil, significa uma situação um pouco mais próxima para vocês, seria, por exemplo, o vidro. Então você está lá, por exemplo, lavando um copo de vidro, um copo muito quente, colocou numa água gelada, o que acontece com o copo? Trinca. Ele quebrou. De repente, ou você pegou alguma coisa lá, um vidro quente, colocou, deu um choque térmico nele, que ele simplesmente quebrou. Ele não dá o que nós chamamos de aviso, ou seja, ele não começa a deformar, ele não começa, digamos, perder a sua forma, ele não começa a escorrer pelos seus dedos para depois quebrar. Ele simplesmente quebra. Dá um estalo, quebrou. Não avisou, foi de repente. Tá? O concreto vai romper da mesma forma. Ele não avisa, ele simplesmente vai romper. Já o aço, ele tem uma ruptura que nós chamamos um comportamento, uma ruptura plástica. O que significa isso para nós? Significa que, pensa numa sacolinha de mercado.
Então, você vai lá, pega esse plástico nessa sacolinha, esticou até o limite dela ali, sem fazer grande força, tá? Grandes esforços. Então, deixou ela esticada, tá? Sem deformar, só deixou ela ali bem, digamos, tensionada. Se você acrescentar mais esforço a ela, ela vai esticar. Ela vai esticar. Você colocando mais força, ela vai esticar. No fato dela ir esticando, acontece no meio dela ali o que nós chamamos de estricção. O que significa? É uma redução da seção transversal dela. Até o momento que ela vai chegar num ponto que você vai esticar tanto que ela vai romper. Então, assim, ela vai esticando, ela aos poucos vai rompendo. Não é, por exemplo, um negócio que você esticou ali, ela não se alonga mais, tá? Não, tirando ela simplesmente, desamassando assim e esticando um pouquinho. Aí você coloca uma força, ela simplesmente rompe. Ela vai esticando, 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 esticando até romper. Ou seja, ela tá te avisando, ó, eu estou esticando, mas estou mais do que realmente eu suporto, estou esticando. E aí começa a reduzir a seção dela, entrando no sistema de fricção. Tá? Então, a sacolinha, né, nesse caso representando o nosso aço, ela vai emitir esse aviso para a gente. Onde o aço, ele primeiro vai escoar, esse é o termo que nós vamos utilizar. Vocês podem buscar aí no YouTube, por exemplo, ensaios de tração do aço, vai aparecer uns vídeos legais, onde vocês vão ver o aço sendo tracionado, reduz a seção, ele começa a esticar, reduz a seção dele e aí ele rompe. Tá? Então pense o seguinte, os dois materiais eles estão juntos, eles estão colocados, eles estão aderidos, o aço e o concreto. Se eu solicitar o aço, eu vou solicitando o aço, a flexão. A flexão da minha peça vai dando tração onde vai estar o aço, esse aço vai começar a esticar, ele segura a tensão, o esforço. Esse esforço aumentando, o que vai acontecer com o aço? Portanto, ele vai esticar, ele vai esticando, ele vai esticando. Esticando daí esse aço, o concreto está aderido a ele. O concreto vai esticar junto? Não vai, porque o concreto não tem essa capacidade plástica, ele é frágil. Então, se o concreto está aderido ao aço e o aço começa a esticar, o que vai acontecer? Vão começar a aparecer fissuras na minha peça. Então, a minha peça vai começar a emitir um aviso assim, ó, o aço está esticando demais. Como que você está vendo esse aviso? Esse aviso é um aviso visual, você começa a enxergar fissuras nessa zona tracionada. O aço está lá, ele está segurando ainda, tá? Ele está aderido ao concreto e está segurando a sua peça. Mas o concreto já começou a emitir uns avisos. Ó, o aço aqui deu uma escoada, o aço deu uma esticada e eu não pude esticar junto, então começou a aparecer algumas fissuras. Então, essas fissuras não é legal pra gente? Não, não é. Mas nós temos que pensar assim, poxa, se minha peça for romper, que rompa de uma forma que eu consiga visualizar. E essa é uma forma de visualizar, é um aviso. Então a peça está dizendo o seguinte, ó, tem algo errado aqui. Tá vendo essas fissuras? O aço está sendo solicitado mais do que deveria, está escoando, então eu preciso fazer alguma intervenção. Quando eu tenho uma peça fissurada, o que acontece? Diminui a resistência dela em relação diminui a rigidez dela. Diminuindo a rigidez da minha peça, significa que essa peça ela também vai trabalhar de uma maneira menos eficiente ao combate à deformação. Trabalhando menos eficiente ao combate à deformação, o que acontece? Minha peça vai começar a deformar um pouquinho mais. Então, minha viga ela vai começar a ter deformações. Então, são dois avisos. Se você não está enxergando a fissura, pode ser que você enxergue uma deformação. Essa deformação que nós estamos falando é na casa de centímetros, por exemplo. Vai depender muito do vão da peça. Se você embaixo dessa viga, por exemplo, tem uma porta, tem uma janela de correr, com essa deformação você vai notar uma certa dificuldade para começar a abrir essa janela ou essa porta. Porque ela começou a fazer um esforço nesse seu elemento, tá? nessa sua esquadria. Então, ela está te emitindo um outro aviso, ó, tem alguma coisa errada aqui comigo, você precisa fazer alguma interferência. Então, esses são avisos. Ué, professor, mas e quando não tem aviso? Quando, por exemplo, meu problema não está lá no aço. Não significa que o aço está escoando muito, está esticando muito. Significa que o meu problema está, por exemplo, no concreto. Lembrando, uma peça fletida significa que eu tenho tração numa região e compressão na outra.
Aí eu vou lá e coloco um monte de aço na minha peça. O aço suporta, por exemplo, os esforços, mas a minha peça é tão pequena que aquela zona comprimida que nós vamos ter, do concreto comprimido, a tensão que vai acontecer naquela região comprimida, o concreto não resiste, porque tem pouca seção de concreto. Tendo pouca seção de concreto, o concreto vai romper. Ele vai avisar? Não vai, porque o concreto não avisa quando ele vai entrar em ruptura. Então, ele entrando em ruptura, ele simplesmente vai ao chão, vai quebrar. A peça vai entrar em colapso, sem qualquer tipo de aviso. E isso para a gente é muito perigoso. Tá? Então, trazendo isso para os nossos domínios, tá? Toda essa parte que eu textualizei para vocês, então nós temos domínio 2, 3 e 4. Domínio 2, nenhuma dos elementos está trabalhando na sua máxima eficiência. Eu tenho uma boa região de concreto sendo comprimido. Essa linha tracejada que vocês estão visualizando aqui seria basicamente a nossa altura da linha neutra. Tá? Onde que está a nossa linha neutra? Para a gente ter para que separa, né, a região tracionada da região comprimida. Então eu tenho uma boa região de concreto, o meu aço que está sendo na zona tracionada está lá tranquilão, sem sofrer muita solicitação, a peça está segura, tem uma altura legal, beleza. No domínio 3, o que acontece? Eu já tenho os meus elementos, um pouco menos de seção de concreto, perceba que aconteceu uma mudança da altura da linha neutra, então a minha região comprimida ela diminuiu um pouco, mas ainda está segura. E o meu aço, ele entrou numa situação onde ele pode ocorrer um certo escoamento. Então o meu aço já está no limite, vamos dizer, está no limite. Não que ele está rompendo, mas ele está no limite. Ah, vai aparecer fissura no domínio 3? Não, não vai. Aqui é simplesmente, essas fissuras que mostro aqui, é simplesmente para vocês conseguirem visualizar que, vamos supor, caso aconteça alguma situação que nós não estávamos prevendo, tá? Que não pode, na verdade, acontecer, mas a peça foi mal dimensionada, ela vai fissurar primeiro. Então a peça, o problema aqui está no aço, o aço foi subdimensionado. Aí o aço pode ser que, se acontecer algum problema de dimensionamento, o aço vai escoar, vão aparecer fissuras na região tracionada. Então você ainda consegue fazer interferência. Lembrando, se tiver problema na questão do aço, né, ele vai escoar, vai aparecer fissura, ou com fissura aparece deformação, uma ou outra, ou as duas, não necessariamente também nessa ordem, e você consegue fazer as suas interferências ali para segurar a peça, tá? Um reforço estrutural. Porque o problema não está no concreto, vejam só, o concreto não tem nenhum, as fissuras aqui elas não estão alcançando, por exemplo, a região aqui do concreto que está comprimida. Já no domínio 4, o que acontece? Eu tenho uma peça que está acontecendo um certo escoamento, pode acontecer, tá? Um certo escoamento, pode aparecer as fissuras, tá? Mas aí só que elas são aço. Mas o meu problema não está aqui, o meu problema está aqui em cima. O concreto, eu tenho pouca seção de concreto sendo comprimida. E aí a fissura, a ruptura vai acontecer nessa região. Se o concreto rompe, rompe sem aviso. Então não vai nem avisar que a peça está com problema. Não vai ter fissura, não vai ter deformação. Aqui, essas fissuras que estão aparecendo nessa imagem estão mostrando o seguinte: pode acontecer do aço escoar muito. Então aí são dois problemas de subdimensionamento do aço e do concreto. Mas eu posso ter uma quantidade grande de aço, por exemplo, aqui embaixo, onde não vai mostrar nenhum tipo de aviso mesmo, mas a ruptura vai acontecer lá em cima. Então assim, só colocar ferro, vamos dizer, dentro da viga, não vai fazer a viga ser mais... não vai tirar, digamos, ela do domínio 4 que nós falamos. Não vai fazer nem tirar nem entrar se eu colocar aço na armadura tracionada. Por quê? Eu tenho que aumentar o concreto que está sendo comprimido. Isso vai ser muito importante lá nas nossas fórmulas na frente, só para vocês entenderem um pouco melhor em relação à aplicação direta disso daqui. Mas o que nós temos a entender? Tá? Que, vou falar até na frente novamente, domínio 2 e domínio 3 são domínios seguros para o nosso dimensionamento, porque caso ocorra uma ruptura, a ruptura será do aço, e o aço rompendo, ele vai passar ele vai passar alguns avisos. Já o domínio 4 é um domínio que nós vamos fugir, tá? Quando a peça cair no domínio 4, nós vamos considerar o seguinte: não dá para dimensionar essa peça. Por quê? Porque se você dimensionar a peça no domínio 4,
pode romper o concreto, aí rompe sem aviso, nós não queremos que isso aconteça. Tá? Aí eu textualizei algumas coisas aqui para vocês, só para mostrar o que significa a questão do que está sendo tracionado, o que está tendo escoamento ou não. Domínio 2 corresponde a um alongamento do aço em torno de 1%, e compressão na borda superior, que é o epsilon C do concreto, que pode acontecer de 0 a 0,35%. Neste caso, a linha neutra já se encontra dentro de uma seção, correspondendo à flexão simples ou flexão composta. Nós vamos trabalhar no nosso curso a flexão simples, tá? Mas temos a flexão composta, a flexão oblíqua, temos outras situações que eu hei de comentar mais à frente. Com força normal de tração ou de compressão. Tá? No domínio 3, eu já tenho uma deformação última acontecendo de cortamento de 0,35 na borda comprimida e o epsilon S, que é a deformação do aço, variando de 1% ao epsilon YD, né, que é o alongamento do aço de cálculo. Ou seja, o concreto já está se encontrando na sua ruptura e o aço tracionado está em escoamento. Antigamente o pessoal falava assim, domínio 3 é o domínio onde o material está sendo utilizado na sua maior eficiência. Então o aço está correspondendo com a sua máxima eficiência à tração e o concreto a máxima eficiência à compressão. Domínio 2, eu tenho lá o concreto correspondendo a uma taxa de compressão e o aço não está sendo totalmente solicitado. Tá? Mas não existe o domínio certo e o domínio errado entre 2 ou 3. Tá? O que não pode é a peça ser dimensionada do domínio 4. Portanto, ao aproveitamento máximo dos dois materiais, a ruína ocorre com aviso, pois a peça apresenta deslocamento. Quando vocês derem assim, a ruína ocorre com aviso, não significa que a peça no domínio 3 vai quebrar. Está dizendo o seguinte, se por acaso vir a acontecer alguma coisa errada, como eu tenho seção suficiente de concreto, como eu tenho concreto suficiente na compressão, significa que caso aconteça algum problema, o problema acontecerá no aço. O aço vai escoar demais e vão dar avisos. Isso é importante para a gente na engenharia de estruturas. No domínio 4, a deformação permanece em 0,35% na borda comprimida. E o aço, ele não está muitas vezes não está na sua máxima resistência. Na verdade, o que acontece? É um binário, né? Então, o momento da tração e compressão. Então, a compressão que está acontecendo no concreto é grande, a tração que acontece no aço também pode ser grande, mas eu tenho um aço ali segurando, e pode ser que eu tenha mais aço ainda do que às vezes eu preciso, até para segurar. Mas o problema é concreto. Então, quando eu falo em domínio 4, não significa que tem muito ou pouco aço, significa que eu tenho pouco concreto. Solução para isso. Nós temos 3 soluções para nós tirarmos a peça do domínio 4. Como nós temos pouca seção do concreto, uma solução seria aumentar o tamanho da viga. Então, se eu aumento o tamanho da viga, aumenta a quantidade de concreto, eu tiro a peça do domínio 4. Outra situação, se o concreto está rompendo a compressão, se eu aumentar a resistência à compressão, eu posso tirar o concreto do meu domínio 4. Então, se eu aumentar o FCK do concreto, eu tiro. E um outro, que nós vamos ver logo à frente, daqui umas 2 aulas, acredito eu, 3 aulas, é quando eu faço uso de armadura de compressão. O concreto lá, vamos supor FCK 25, resiste a 250 kg por centímetro quadrado. Se eu pegar e tirar um pouquinho desse concreto e colocar armadura, a minha armadura resiste a 5.000 kg por centímetro quadrado, né? O aço CA50. Então eu estou colocando uma armadura um pouquinho não, né? Bem mais resistente na área comprimida, mas eu tenho um limite nisso para trabalhar. Eu tenho um cálculo para equilibrar a armadura tracionada de armadura comprimida. Tá? Então, o resumo da nossa aula de hoje é: domínio 2, eu tenho bastante área de concreto, lembrando, isso não é ruim, pouco aço, legal, ruptura com avisos. Então, lembrando assim, outro problema que nós temos é a questão de deformação, que nós chamamos de dimensionamento do estado limite de serviço. É isso que eu passei para vocês, é estado limite último, é a peça rompendo, é a última situação que a peça suporta antes de romper. Quando a peça tem problema de estado limite de serviço, por exemplo, eu tenho que aumentar a inércia, aumentar a rigidez dela.
Domínio 2, muito difícil dar problema de deformação. Tá? Não significa que o domínio 3 vai acontecer. Tudo vai ser dimensionado para que não ocorra. É um cálculo que nós faremos mais à frente. Mas, de maneira geral, domínio 2, eu tenho uma boa área de concreto, normalmente eu tenho pouca armadura acontecendo na parte tracionada, e a ruptura, caso ocorra, é uma ruptura com aviso, porque eu tenho uma quantidade boa de concreto. Domínio 3, uma boa área de concreto, tá? Não é bastante, tá? É uma área boa, então eu já tenho um pouquinho menos de concreto, né, para aquele momento que está acontecendo. Uma boa área de aço, tá? Estou dizendo que foi dimensionada para suportar os esforços, não vai ser uma área de aço exagerada, não vai ser aquela área de aço também bem pouquinha, tá? Armadura mínima, por exemplo. E a ruptura também é com aviso. O domínio 3 é um domínio legal para ficar dimensionando, mas domínio 2 não é errado, de novo, tá? Domínio 4. Aí eu tenho pouca área de aço, de concreto, perdão, pouca área de concreto, muita área de aço. A ruptura se dá sem aviso. Então, acabo tendo bastante aço, acabo tendo pouca área de concreto, e aí a ruptura que se dá é no concreto, domínio perigoso, ruptura sem aviso, não vamos dimensionar no domínio 4. No dimensionamento do domínio 2, tá? Nós vamos trabalhar com um limite de 0,259. Isso aqui é só para passar para vocês um limite mais à frente. Tá? Vou passar de uma maneira até mais resumida na hora que eu passar a fórmula para vocês. Isso aqui é só para vocês se familiarizarem com o termo 2,3 e 3,4. Nós vamos ter que trabalhar ali a altura de linha neutra. Então, nós vamos determinar quanto vale o limite dos domínios 2 e 3, quanto vale o limite dos domínios 3 e 4. Então, vamos determinar através de cálculos quanto vale a altura da linha neutra. Muita gente pensa assim, a linha neutra ocorre no meio da viga. Não, não é. A altura da linha neutra vai ocorrer em uma altura que pode variar de acordo com o momento que está sendo aplicado. Desculpa. Essa altura que vai acontecer, que nós vamos descobrir, nós vamos, através dela, comparar com esses limites 2, 3 e 3, 4, para daí verificarmos se a nossa peça está no domínio 2, no 3 ou no 4. Ou, em outras palavras, se ela é possível de dimensionamento, estando no 2 ou no 3, ou se temos que redimensionar, se ela estiver no domínio 4. Então, façam daí, terminando essas leituras. Dimensionamento. Então, como eu disse para vocês, se cair no domínio 4, aumenta a altura. Tá? Fixar o x-limite e adotar a armadura dupla, que seria a armadura de compressão, é outro termo que a gente usa, armadura dupla, ou aumentar a resistência do concreto, que é o nosso FCK.